E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Wagner Dias e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios sobre função afim. Na primeira aula eu já falei bastante, já falei os conceitos, o que a gente precisa, né, saber de função afim, né? E nessa aula de hoje nós vamos fazer alguns exercícios, tá certo? Então vamos lá. Aqui, pessoal, primeiro exercício. Construa os gráficos a seguir, né? Então, letra A, f de x igual a 2x menos 1. Eu falei na aula passada que valores importantes para serem colocados no gráfico eram os valores da raiz e o corte com o eixo y. Porque o valor da raiz é onde corta o eixo x, né? E o corte com o eixo y é o valor da f de 0, ou seja, o valor do b, né? Que na verdade é o nosso valor inicial. E aí, pessoal, o primeiro ponto que a gente começa marcando no gráfico, uma possibilidade de fazer, você poderia chegar aqui e fazer as continhas, né? Você pode fazer as continhas e achar a raiz dessa função, que não é nada muito difícil. Qual é a raiz dessa função? Você bota aqui a raiz da função, você bota y igual a 0, então você vai ficar com 0 igual a 2x menos 1. 1 foi para o outro lado, ficou mais 1, e o 2 dividiu, então x igual a meio. Beleza? Beleza. Então você acabou de descobrir os dois pontos, tá certo? Você já sabe que um dos pontos aqui é menos 1, né, que é o b, esse cara aqui é o seu b, e você tem o valor da sua raiz, que é meio, tá certo? Então isso aqui é uma maneira de você fazer o gráfico, zero problema para isso, então vamos fazer esse gráfico aqui rapidinho. Ó, bota aqui o menos 1 aqui, ó, marcou, menos 1. Chega aqui agora e marca quem? Marca a sua raiz, que é meio. Aqui está os 1, né? Então aqui está o meio, beleza? Então vai estar por aqui assim, mais ou menos. E aí o que eu vou fazer? Vou chegar aqui agora e vou ligar esses dois pontos, tá certo? Essa é uma maneira de fazer esse gráfico, tá? Com muita tranquilidade e rapidez, tá certo? Vou só acertar aqui os valores para ficar bonitinho para vocês, tá? Vamos botar aqui, ó, menos 1. Esse cara aqui é o menos 1. E esse ponto aqui é o meio. Legal? Aqui é o eixo y, naturalmente. Aqui é o eixo x. Muito bem. E nós marcamos esses pontos, né? Ok. A taxa de variação aqui, para a gente ver que a nossa taxa de variação aqui é 2. O nosso b aqui é menos 1, né? Então, essa taxa de variação ela é positiva, né? A taxa de variação é positiva, 2. Então, essa função é crescente. Tá tudo certo. Acabamos, já fizemos esse gráfico aí rapidinho. Agora, existe uma outra maneira de fazer gráficos, tá certo? Que pode te ajudar em alguns problemas, que é especialmente a gente conhecendo esses conceitos de valor inicial e taxa de variação. Legal? E aí, como é que eu vou fazer isso? Vou deixar você dar um print aqui da tela, tá certo? Dá um print, ok? Gravou? Gravou, né? Deixa ela aqui. E aí, agora, pessoal, faz de conta que nós vamos fazer esse gráfico novamente, tá? Eu vou fazer ele em vermelho, tá bom? Vou fazer esse gráfico em vermelho agora, vou fazer por cima aqui, tá? E aí, eu vou pegar o seguinte, olha, eu começo a partir do menos 1, porque é o meu valor, o quê? Inicial. E o que está me dizendo a taxa de variação? A taxa de variação, ela está escrita aqui, ó. Já botei ela até aqui pra gente, ó. Taxa de variação, ela aqui, ΔY sobre ΔX. Se a taxa de variação é 2, o que significa? Significa que é 2 sobre 1, ou seja, a cada uma unidade do x, anda 2 unidades do y, tá certo? A cada uma do x, anda 2 do y. Legal. Então eu estou partindo aqui do menos 1, vou andar uma unidade no x. Andei uma unidade aqui, ó, daqui para cá. Ó. Agora, ou seja, eu cheguei no 1 e eu vou subir 2 unidades. Ó. Subir uma unidade, subir 2 unidades. Caramba, olha que coisa bonita. Caiu exatamente em cima do gráfico. E que ponto é esse aqui? Caiu no ponto 1. Então repara, vou escrever aqui, ó. Caímos aqui no nosso pontinho 1, 1. Tá certo? Caímos aqui no nosso pontinho 1, 1. Beleza? Aí eu vou andar mais uma unidade para frente. Eu vou andar mais uma unidade para frente. Eu saio aqui do meu ponto 1, né? Saio aqui do meu ponto 1, vim para o ponto 2 agora. E aí vou... Já estou aqui, né? Já estou aqui. Agora eu vou subir 2 unidades, ó. Subindo 2 unidades, eu cheguei aonde? Aqui, ó. Que ponto é esse aqui, ó? Ponto 3. Então repara, pessoal, que o que a gente fez, ó. Opa. O que nós fizemos aqui, se eu não tivesse feito a retinha antes, aqui, ó, eu estava fazendo a minha retinha agora. Ó.
tinha aqui ó, o pontinho aqui, esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. E se eu quiser voltar, né, a partir do menos 1? Volta uma unidade, Wagner. Eu estava aqui no 0, voltei uma unidade. Então, eu vou descer 2. Então, ó, eu vou vir para cá. Ó. Se eu quisesse voltar, ao invés de subir, eu estaria descendo. E aí eu marcaria esse ponto aqui, ó, que é o ponto menos 1 com o menos 3. Tá certo? Então, fica aí, pessoal, essa outra forma de fazer gráfico, né? Ou você pode achar a raiz e achar o corte do eixo Y e ligar diretão, tranquilo, sem problema nenhum. Ou você pode vir fazendo aqui sem fazer conta, né? Ó, esse segundo gráfico aqui eu não vou fazer conta, não vou calcular a raiz, tá? Vamos fazer aqui usando apenas essa ideia de valor inicial e taxa de variação, tá? Quem é a nossa taxa de variação aqui? Menos 2. E o nosso valor inicial? 3. Então, eu te deixo isso guardadinho aqui. Taxa de variação menos 2. Valor inicial 3. Então, vou ali e vou marcar o 3. Beleza, ó. 1, 2, 3. Marquei o 3 aqui. Tô com esse pontinho aqui. Minha taxa de variação é negativa. Então, à medida que eu ando para frente, eu desço. Tá certo? Então, andei uma casa aqui. Desço automaticamente 2 unidades. Então, é esse pontinho aqui. Ó. Que pontinho é esse? 1, 1. Tá certo? Então, montei aqui. Ó, fiz o primeiro pontinho. Repara que se você vier e fizer a conta, para x igual a 1, você tem que encontrar y1, né? Bota 1 aqui no lugar do x. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais 3, 1. Caramba, que sorte, né? Bateu certinho ali com o que a gente já tinha marcado. Aí eu vou andar mais uma unidade para frente, tá certo? Vou para o 2 agora. E aí vou descer 2, ó. 2, vou chegar aqui, ó, nesse ponto. E aí, ó, olha o que aconteceu. Nós ficamos aqui, ó, com o ponto 2 menos 1. Tá certo? Marcamos aqui o ponto 2 menos 1. Vou escrever o 2 aqui pra gente. Aqui, ó, 2 menos 1. Esse pontinho aqui. E se eu quiser descer mais um? Ando mais um para frente. Andei mais um para frente. Vou descer 2 de novo. Ó. Descer para cá. E aí é esse pontinho aqui. Ó. Olha o pontinho aqui. Ó, 3 menos 3. 3 menos 3. Olha que coisa bonita, gente. Ah, eu vim só para a direita, né? Vamos voltar para a esquerda. Se eu voltar para a esquerda, né, ao invés de andar para frente 1, eu vou voltar 1. Quando eu andava para frente 1, eu fazia o quê? Eu descia 2. Agora, quando eu vou andar para a esquerda 1, eu vou ter que subir 2, tá certo? Então, se eu andar 1 para a esquerda, eu vou vir aqui para o menos 1, no x, e vou subir 2 unidades. Ó. 1, 2 unidades. Cheguei aonde? Cheguei aqui no 5. E eu tenho esse pontinho aqui. Vamos ver se a retinha vai ficar legal? Vamos ligar a retinha aqui agora. Ligando desse ponto, passando por todos eles, olha lá, bonitinho, tá certo? Maravilhindo, magnífico, né? Coisa muito bonita. Fizemos aí, ó, nossa reta, né? O gráfico da nossa função menos 2x mais 3. Uma coisa assim que é legal você fazer também, para caso seja uma prova discursiva, que você esteja se prestando e tudo mais, montar uma tabelinha aqui com esses pontinhos que você marcou. Ó. Menos 1, 5, o outro foi 0, 3, depois 1, 1, depois 2 menos 1 e por fim 3 menos 3. Ou seja, esses valores aqui foram os valorezinhos que nós marcamos no nosso gráfico. Coisa muito bonita, né? Ficou muito legal isso aí pra gente. Tá certo, pessoal? Espero que tenha ficado de maneira clara aí para vocês. Legal? Legal. Só para a gente fazer, para ficar igual, vamos fazer aqui desse lado aqui também, tá? X, Y. Quais foram os pontinhos que nós marcamos aqui? Menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Depois, 0, menos 1. 0, menos 1. Depois, 1, 1. Depois, 1, 1. E depois nós marcamos o 2, 3. 2, 3. Além da nossa raiz, que era o quê? Meio no x, 0 no y. Tá certo? E aí você talvez esteja se perguntando ou querendo me perguntar, Wagner, e naquele gráfico da letra B, você não marcou a raiz. Aonde que corta o eixo x ali, Wagner? Onde é que corta o eixo x nesse gráfico número 2?
Gráfico da letra B, aliás. Vamos ver isso? Deixa eu só arrumar aqui pra gente, aqui pro negócio ficar bonitinho. Tal do toque, né, pessoal? O professor tem aqui a mania de ficar o mais bonito possível, tá certo? E aí você vira para mim e pergunta assim, Wagner, poxa, mas onde é que está a raiz ali? A raiz é onde corta o eixo X. Aqui, Wagner, não está dizendo que valor é. Olha, pelo desenho aqui parece que é entre 1 e 2. Exatamente, parece que está exatamente no meio, né? Parece que é 1,5. Parece, tá certo? Aí, será que a nossa raiz é 1,5? Olha, basta você conferir ali, né? Confere ali. Como é que a gente encontra a raiz? Igual a nossa expressão a zero, né? Que aí você tem 0 igual a menos, vou fazer conta com a canetinha azul, tá? Para ficar bonitinho para vocês. Olha lá, 0 é igual a quanto? Menos 2x mais 3. Passo 2x para lá, 2x igual a 3. X é igual a 3 meios. Caramba, x igual a 3 meios é naturalmente o quê? É naturalmente o nosso 1,5, tá certo? Como eu já havia escrito ali e como a gente já tinha marcado. Então, se um problema ele pede para você simplesmente fazer o gráfico, né, quer analisar o gráfico e tudo mais, às vezes é muito bom que você coloque a raiz nele, né? Então você tem que vir aqui e marcar 1,5 ou 3 meios, certo? Ou você também pode fazer dessa outra forma que eu mostrei para vocês. Legal? Vamos fazer mais dois aqui? Rapidinho, tá? Só para a gente fixar a ideia bonito. Agora você vai notar que as minhas taxas de variação na letra C e letra D, elas não são números inteiros, elas são números fracionários. E aí, para a gente encontrar a raiz, fazer aquelas contas para montar as tabelas, dá um pouquinho mais de trabalho. E aí entra a ideia da taxa de variação, que pode nos ajudar muito. Ó, começo aqui do menos 1. Taxa de variação aqui, quanto é que é? Taxa de variação aqui é 1 sobre 2. O que está dizendo isso, Wagner? Lembra que a nossa taxa de variação é delta y sobre delta x. Está dizendo que a cada 2 unidades do x, você anda o quê? 1 unidade do y. Então, 2 unidades do x. 1, 2 para frente. Estou aqui, né? 1, 2 para frente. Ando 1 no y. Então, é esse pontinho aqui. Ó. Então, eu andei aqui. Andei 2 unidades. Cheguei aqui, ó, subi uma. Então, veio para cá. Tá certo? Ah, e agora? Então, chegamos aqui em que número é esse aqui? 2, né? Vamos botar aqui para a gente não se perder. Chegamos aqui no 2. E agora? Uma unidade, 2 unidades no x, vou para o 4. Tá certo? E aí vou subir 1. Tá aqui, ó. Então, é esse pontinho aqui, ó. 4, 1. 2 unidades para frente, vou para o 6. E aí vou andar uma unidade. Do 1 vou para o 2. Então, repara, ó. Cheguei aqui, bonitão. Ah, e desse cara aqui, Wagner, vamos andar 2 unidades para trás. Estava aqui no 0, né? Vou andar a partir desse valor aqui, que é o nosso valor inicial. Vamos andar para trás. Menos 1, 2. Ou seja, cheguei aqui no menos 2. E aí, daqui do menos 1, eu desço uma unidade. Então, cheguei aqui no menos 2. Então, temos aqui, ó, menos 2. Então, vamos limpar o nosso desenho aqui. Ficamos com este lindo gráfico aqui que nós vamos montar agora. Ó. Vamos montar o gráficozinho aqui agora. Ó. Que coisa bonita. Pronto. E nesse gráfico, pessoal, lindamente, já tem inclusive a nossa raiz, ó, onde corta o eixo X. Tá certo? Então, temos aí, ó, um gráficozinho montado. Poxa, com extrema rapidez, né? Muito rapidinho nós montamos esse gráfico, né? E tá aí, prontinho. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo exemplo, né? Próxima construção de gráfico, tá certo? Se você quiser escrever aqui só para ficar bonito, você pode escrever aqui a raiz, que é 2, e você pode escrever aqui a f de 0, que no caso é o nosso b, que vale quanto? Menos 1. Só para você dizer que você calculou ali bonitinho. Legal? E você usou basicamente o conceito aqui de taxa de variação. Show de bola? Show de bola. Então vamos para o número, para a letra D. Letra D, aqui, ó, vamos pegar aqui a nossa taxa de variação, é quanto? Menos 2 terços. E você vira para mim e fala assim, Wagner, como assim? É o camarada que está acompanhando o X, né, pessoal? Esse A é o cara que acompanha o X, é menos 2 terços aqui. O A aqui era o cara que acompanha o X, ou seja, 1 meio que está aqui. Bonitinho, beleza? Beleza. Então, o que está dizendo aqui, Wagner? Está dizendo que a cada 3 unidades do X, anda o quê? Menos 2 unidades no Y.
Começa a brincadeira em qual lugar? Começa a brincadeira no 3. Então, vou marcar o 3 ali. Vou marcar o 3 aqui. 1, 2, 3, está aqui. Marcamos o 3. Legal. Marcamos o 3. Esse gráfico é decrescente, tá certo? Então, ele é assim, né? Uma coisa aqui que eu não botei aqui é um gráfico crescente, né? Só para vocês terem, né? Importante. Voltando aqui naqueles anteriores, aqui também é crescente, né? Vamos botar aqui, letra A. Também é crescente. E a letra B não é crescente, né? A letra B é decrescente. Decrescente. Beleza. Vamos voltar lá para o exercício que a gente estava fazendo. Legal, letra D. Então, começamos aqui marcando o 3, né? Marcamos o 3. E aí, o que está dizendo aqui? A cada 3 unidades do x, desce 2 no y. Vamos lá, 3 para o x. 1, 2, 3. Eu vim aqui para o 3. 3 aqui no x. Eu desço quantas do y? 2. Então, saí do 3, desci aqui para o 1. Então, tenho esse pontinho aqui. Olha o pontinho aqui bonitinho. Legal. Agora, de novo, 3 unidades no x. 1, 2, 3, vai para o 6 aqui, né? Vai para o 6. E aí eu faço o quê? Desço 2. Então aqui, saí do 1, desci 1 para o 0, desci 1 para o menos 1. Então, tá aqui, ó. Olha o pontinho aqui. E nós já temos aqui 3 pontos, né, para voltar. Eu poderia aqui diminuir um pouco para fazer em cima, mas eu nem vou fazer, tá, pessoal? Eu vou seguir em frente aqui. Vamos só ligar esses 3 pontos. Já são mais do que o suficiente para a gente marcar nosso gráfico, tá? Só dando uma arrumadinha aqui. Beleza. Então tá pronto aí nosso gráfico, beleza? Bonitinho aqui. E aí você vira e fala assim, Wagner, pô, dessa vez aí não tá marcando a raiz. Então aqui a gente vai ter que encontrar, né? Vamos encontrar essa raiz aqui para a gente dizer que ponto é esse aqui. Tá legal? E esse aqui você vê que não dá para marcar bonitinho, né? Dá um pouquinho de trabalho. É um número entre 4 e 5 aqui, ó. E aí você vai e faz uma continha muito simples, né? 0 é igual a menos 2 terços de x mais 3. Então esse menos 2 terços vai para o outro lado, vai ficar 2 terços de x igual a 3. Então 3 vai para o outro lado, vira o quê? 9. Então vai ficar x igual a 9 meios. Tá certo? Então nós chegamos aqui, x a 9 meios. Legal? Muito bem, pessoal. Muito bem, muito bem. Bonitinho, né? Problemas bonitinhos. Uma tabelinha só para a gente conferir aqui, ó. Qual foi o pontinho que a gente marcou aqui? Nós marcamos aqui o pontinho. Vamos escrever aqui embaixo, ó, x e y. Pontinho quem aqui? Ó, 3, 1. Outro pontinho foi 6 menos 1. O outro pontinho aqui é o 0, 3, né? Os 3 primeiros pontinhos que eu marquei. Vamos conferir essas continhas, se essas continhas estão certas? Confere comigo aqui. Se o x é 3, você vai ficar com o que aqui? Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Dividido por 3 dá quanto? Menos 6 dividido por 3 dá menos 2. Menos 2 mais 3, 1. Bonitinho, como a gente tinha feito aqui. E se o x é 6? Se o x é 6, dá menos 2 vezes 6 dá menos 12. Menos 12 sobre 3 dá menos 12 sobre 3, menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Aqui bonitinho, aqui, ó, menos 1. E o 0 vai zerar essa parte, vai sobrar o 3, como a gente já tinha feito. Tá certo? É bem legal que a gente perceba isso, que quando a gente nota essas informações, a gente percebe que fez menos conta, né? Teve menos trabalho para resolver usando essa ideia aí de taxa de variação. Legal? Beleza, então, pessoal. Então vamos para o nosso problema número 2. Para celebrar uma festa, o centro acadêmico de uma faculdade escolhe entre 2 lugares cujos preços são R$1.000 mais R$5 pessoa e o salão B R$200 mais R$10 pessoa. Esse é um problema da FGV, tá certo? Problema de vestibular, pá, bonitinho. A capacidade máxima de ambos os lugares é 300 pessoas. O centro não tem ainda a quantidade de pessoas que vai à festa. Para que número de pessoas é indiferente o salão A ser escolhido pelo centro acadêmico. Ou seja, ele quer saber
está dizendo aqui palavras-chave, tá, pessoal? Ser indiferente é que não faz diferença. Tanto faz, né? Tanto faz pegar o salão A, como faz pegar o salão B. Beleza? Então, a gente chega aqui agora e faz o seguinte, ó. Quem é o salão A? O salão A, eu vou escrever ele em forma de função, tá? Vou botar aqui A de P, salão A em função das pessoas. Como é que vai ser o preço pago pelo salão A? O preço pago pelo salão A vai ser R$1.000 mais R$5 por pessoa. E do salão B, Wagner? R$200 mais R$10 por pessoa. Então, nós já montamos o quê? Montamos as expressões, montamos as funções. E a gente sabe que isso aqui é função afim. Para serem diferentes, é que o preço de A é igual ao preço do B, né? Então, vamos lá. A igual a B. Então, só você fazer essa continha aqui, né? 1.000 mais 5P. 1.000 mais 5P é igual ao quê? 200 mais 10P. Vou passar o 200 para lá, ficar 1.000 menos 200. 10P menos 5P. Aqui dá 800, né? Igual a 5P. Então, P é 800. P é 800 dividido por 16, né? Dividido por 16. Dividido por 5. Já estou pensando na conta aqui final. Que é 160. 160 pessoas, certo? Então, nossa letra A, 160 pessoas. Essa é a nossa resposta. Beleza? Beleza. Muito bem. E aí, pessoal, está pedindo a letra B. O que está pedindo a letra B? A letra B, vamos dar uma lida ali. Represente graficamente o mesmo par de eixos, cada uma das duas funções, e depois verifique, né, que salão deve ser escolhido caso o número de pessoas presentes na festa seja maior do que 160 pessoas, que é o valor que nós encontramos como resposta da letra A. Beleza? Beleza. Então, pessoal, o que nós temos que fazer aqui? Fazer um gráfico, né? Gráficos no mesmo eixo, né? Então, vou fazer aqui um eixo. Vamos ver quanto que vai pagar para o salão A alguns valores. Por exemplo, o valor inicial do A é quanto? É 1.000. Ou seja, quando P é 0, certo? Quando P é 0, o valor A de P é 1.000. Você pega aqui, ó. Você vem aqui, ó. Quando P aqui, ó, é 0, 5 vezes 0, 0, 1.000. Legal. E vamos continuar usando essa expressão. Agora vamos lá. Quando P é 160. Quando P é 160. Quando P é 160, nós vamos ter o que aqui? 5 vezes 160, que é 800. Não é isso? 5 vezes 160, 800. Mais 1.000, 1.800. Legal. E quando P é 300, que é o máximo que nós temos? Possibilidade, né? 300 vezes 5 dá quanto? 3 vezes 5, 15, 1.500. Mais 1.000, 2.500. Legal. Então, nós temos aqui 2.500. Então, pessoal, nós fizemos aqui uma estimativa aqui para o salão A. Vamos fazer a mesma coisa para o salão B? Vamos botar aqui o P, vamos botar aqui o A de P. A não, né? Agora é B. Né? Vamos botar B de P aqui, né? Que é o valor pago por B. Então, se eu colocar aqui P0, o B é o valor inicial, né? Quando eu boto 0 aqui na função B, ó, 10 vezes 0, 0, mais 200, é 200 reais. Ótimo, maravilha, 200. E se eu botar P160? 160 aqui no lugar do P vai entrar 1.600, mais 200, 1.800. É claro, né? Tinha que dar o mesmo valor que tinha dado lá, porque isso a gente já tinha feito essa conta. Agora, se eu botar 300 pessoas no salão B, 300 vezes 10 aqui, vira o quê? 300 com 1 zero a mais, 3.200. Ah, legal. Então, esse exercício, ele pede para a gente fazer o quê? Ele pede para a gente descobrir, né? Ele pede para a gente descobrir. Primeiro, ele pede para a gente fazer um gráfico. Represente graficamente, né? Olha aqui, o exercício. Represente graficamente em o mesmo par de eixo cada uma das duas funções expressas pelo preço de cada salão em função do número de pessoas que vai à festa. E depois ele fala que salão deve ser escolhido caso o número de pessoas presentes na festa seja maior que o obtido no item A.
Por essas continhas que nós fizemos aqui agora, ó, 160 paga 1.800, 300 paga 2.500 no salão A, 300 paga 3.200 no salão B. Então, quando passa de 160, é melhor você comprar, alugar, né, o salão A, tá certo? Tá certo? A partir de 160 é melhor o salão A. Muito bem. Agora vamos fazer o gráfico, né? Vamos pegar esses valores que estão aqui e vamos marcar no gráfico. Eu vou botar pessoas embaixo, tá? E vou botar pessoas embaixo e vou colocar valor em cima, tá? Embaixo que eu estou falando do eixo X, em cima que eu estou falando do eixo Y, tá bom? Olha que bonitinho. Agora vamos montar esses pontos, né? 0, 1.000, vou fazer em azul, fazer em vermelho o primeiro. 0, 1.000, começa 1.200. O meio aqui, tá vendo? Aqui vai estar o 1.000. O 1.000 tá aqui, ó. 1.000, tá? Aí depois 160 dá 1.800. 1.800. Vamos reparar que aqui, mais ou menos por aqui assim. Mais ou menos por aqui, nós temos o 160 com o 1.800. E agora, vamos marcar quem é o 300 com 2.500, né? 300 com 2.500. Vida real, tá, pessoal? Isso aqui é legal que a gente faz aqui com a vida real aqui. E aí, só ligar esses pontinhos, né? Vamos ligar os pontinhos. Isso aí. Tá? Repara que deu uma quedinha aqui, ó. Vamos melhorar aqui esse pontinho aqui, tá? E aí a gente pode fazer também o que aqui? Vamos fazer o outro agora, né? 0,200. Ele sai daqui de baixo, ó. 0,200. E aí ele começa a subir. Ele vai para o 160 com 1.800. Ele está aqui junto com esse, né? 160 1.800. E aí, quando ele está lá no 300, ele está aonde? Ele está no 3.200. Está lá em cima. Está aqui, ó. E aí você observa agora, ó, a gente ligando esse cara, ó. Você vê que a retinha tá bonitinha. Olha lá, lindo. Né? A gente percebe aqui claramente, ó. Percebe aqui claramente esse ponto aqui de interseção, né? O nosso 160, tá certo? E a partir do 160, repara que o azul ele passa a ficar maior do que o vermelho. É como se a inclinação, né? A reta vermelha, que é a do A, ele cresce menos rápido do que o B. O B cresce mais rápido, certo? Isso é bem natural por conta da taxa de variação, né? Que a taxa de variação do A é menor que a taxa de variação do B. Beleza? Muito bem. Problema bonito, né? Fazer esse gráfico aqui ficou legal, né? Vamos fazer agora o próximo exercício. 3. A função que corresponde ao gráfico a seguir é uma função afim, que é saber o valor de quem? De A. Ou seja, nós temos uma função afim, né? Temos uma função afim, f de x igual a x mais b, onde precisamos encontrar o valor do A. O A, nós sabemos que é o quê? É o nosso ΔY sobre ΔX, que é a nossa taxa de variação. Nós temos aqui pontos, né? Que ponto é esse aqui? Esse ponto aqui é o ponto 0, 6. E esse ponto aqui, que ponto é esse? É o ponto 3, 0. Então, se você tem dois pontos, você tem a taxa de variação, né? Pega o de cima menos de baixo ali, ó, 6 menos 0. Legal. Para y, né? E pega lá o 0 menos 3. 0 menos 3. Isso aqui deu 6 dividido por menos 3, que é menos 2, letra C. Tá certo? Então você marcou aqui automaticamente o valor do A.
E se quisesse saber quem era a função, né? Quem é a função, Wagner? A função nada mais é que menos 2x mais o b, que é onde está cortando o eixo y, né? Mais 6. Pronto. Se quisesse saber qual era a função, era isso aqui, automaticamente. Legal? Muito bem. E aí, se você, uma outra coisa que você pode me perguntar é, Wagner, você fez o 6 menos o 0, né? E se eu fizesse o contrário? Na mesma coisa, né? Na mesma coisa. Faz aqui, ó, 0 menos 6, faz 3 menos 0. 0 menos 6, menos 6. 3 menos 0, 3. Naturalmente, isso deu quanto? Menos 2, do mesmo jeitinho que nós tínhamos feito antes. Tá certo? Então, a ordem que você faz aqui, né, não faz a menor diferença. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, vamos para o nosso número o quê? 4. Vamos para o 4 da aula de hoje. Questãozinha do Enem. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento em real, né, em milhar de real, de uma empresa são representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Aí tem dois gráficos aqui. O gráfico X, ó, é peças, certo? O gráfico X é de peças. E o gráfico aqui de Y, em função de T, é de faturamento. Então aqui é de grana, tá certo? Faturamento. Faturamento. E aí vem uma pergunta. O número de peças que devem ser produzidas, ele quer saber o número de peças produzidas para ter um faturamento de quanto? De 10 mil. Então, repara que nós temos aqui dois gráficos de função afim, né? A função afim, como vocês sabem, eu já falei também, ela segue a taxa de variação, então isso faz uma proporção nela, tá certo? Então, à medida que o y, que o x cresce, no caso aqui o nosso x em ambos os gráficos é o tempo, né? À medida que o x cresce, o y cresce também de forma proporcional, tá? Através da taxa de variação. Então, observa aqui, ó, que no segundo gráfico, que é o gráfico do faturamento, você tem aqui para 1 hora, R$4. Para 2 horas, R$8. Se ele quer saber 10 mil reais, você tem que descobrir quantas horas serão, beleza? Então, vamos lá. Você pode fazer uma regrinha de 3, por exemplo. Né? Para 1 hora, você tem o quê? R$4. Então, para X horas, vou botar aqui H, vou botar aqui para X horas, vou botar aqui para H horas, tá certo? Para H horas, nós teremos o quê? 10 mil. Então, assim, 1 hora, R$4. H horas, 10 mil reais. E aí você descobre aqui quantas horas são necessárias para ele trabalhar e produzir 10 mil reais. Então, como é que vai ser isso aqui? H é 10 mil dividido por 4. Então, H é 2.500 horas. Legal. Então, precisa para ganhar 10 mil reais, para faturar 10 mil reais, para ter um faturamento de 10 mil reais, precisa de 2.500 horas, tá certo? De tempo. Vamos botar horas aqui. 2.500 horas de tempo. E aí você vai agora para o outro, né? Você vai para o outro gráfico agora. Você tem ali, ó, para 1 hora, você tem quantas peças? Você tem 20 peças. Para 3 horas, 60 peças. Então, para 2.500 horas, que é o necessário para você ganhar 10 mil, você tem quantas peças? Aí é só fazer aqui da mesma forma que nós fizemos o outro. Duas regrinhas de 3, tá certo? Então, P vezes 1, P, 2.500 vezes 20. Né? Então, aqui nós teremos o quê? Peças igual a 2.500 vezes 20. Então, você tem 2.500 vezes 2, dá 5.000, com 0, 50 mil peças. 50 mil peças me dá qual resposta ali? Letra D. Tá certo? Desculpa, pessoal. Tá certo? Então, isso aqui é uma maneira de fazer, uma maneira bem simples, né? A gente está trabalhando com o conceito de proporcionalidade. Você poderia também descobrir, né, que funções são essas e fazer as substituições. Né? Não é nada difícil de descobrir. Qual é essa primeira função aqui? A primeira função, você descobre que o B está partindo aqui do zero, então B é zero. Certo? B é zero. E você tem aqui o quê? Você tem que taxa de variação. Vamos pegar a taxa de variação aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Delta Y. 60 menos 20. Nós temos quanto aqui? Ó? 60 menos 20, 40. Nós temos aqui ó, 3 menos 1, 2. Então, nossa taxa de variação é o quê? 20. E aí você tem essa função aqui igual a quê? Em função de t, né?
x em função de t. X peças, vou botar aqui peças, em função de tempo, né, é igual a 20t. Isso é verdade, ó, porque se você botar 1 hora aqui, ó, 20 vezes 1, 20. 3 horas aqui, ó, 20 vezes 3, 60, como a gente tem, como está ali no nosso gráfico. Beleza? E aí você vai pegar o outro aqui, ó, vai fazer a mesma coisa. O B também é 0 aqui, ó. B também é 0 aqui. E aí você tem aqui, quem é a nossa taxa de variação aqui? 8 menos 4, 4. 2 menos 1, 1. Então a nossa taxa de variação é 4. Certo? Taxa de variação 4. O que a gente descobriu aqui? Nós descobrimos que a nossa função aqui é função faturamento, né? Nossa função faturamento em função de t, ela é o quê? 4t. E de fato é verdade também, se você quiser comparar aqui, ó, seria mais 0, né, em ambos os casos, né? Mas eu só deixei assim mesmo. E aí o que você teria que fazer aqui agora? Se você substituir aqui, ó, t igual a 1, 4 vezes 1, 4, exatamente o que nós temos. T igual a 2, 4 vezes 2, 8, exatamente o que nós temos. E aí a solução, você quer saber o faturamento 10.000, você ia botar aqui no lugar do f de t, 10.000 igual a 4t, o 4 ia dividir 2.500 horas, certo? E aí com esse 2.500 você vem aqui no lugar do t agora aqui na quantidade de peças, 20 vezes 2.500, 50.000, que foi como a gente fez aqui, tá certo? Usando uma regrinha de 3. Maravilha, pessoal. Muito bom. Vamos para o quinto exercício, questão 5. Outra questãozinha do Enem, tá certo? Outra questãozinha do Enem. Vamos lá. Vamos ler o que está dizendo essa questão 5 aqui do Enem. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo é... Então veja que aqui está sendo apresentado para a gente um gráfico, né? Onde a gente conhece alguns valores aqui dele, ó, tem alguns valores aqui, e ele quer saber a representação algébrica desse gráfico. Isso é uma reta, então você já sabe automaticamente que é f de x igual a x mais b, onde esse a é a taxa de variação e esse b é o valor inicial. Quando você olha aqui para o valor inicial, nosso valor inicial é quanto? Menos 1.000. Então esse b aqui é menos 1.000. Com esse b sendo menos 1.000, pessoal, você já marca automaticamente aqui letra D. Ó. É a única resposta que tem menos 1.000. Tá certo? E aí você nem conta fez. Só pelo fato de você conhecer, saber o conceito, né, do gráfico de valor inicial, o que ele representa, onde ele aparece. Tá certo? Fica um exercício extremamente simples, né, na hora lá do Enem. Né? Pensando que você tem lá um montão de questão para resolver, né? Poxa, sabendo o conceito na ponta da língua, né, na ponta dos cascos, você fica maravilhindo, né? Fica maravilhindo e acerta mais uma questão. Mas, poxa, a gente está aqui, então vamos resolver ela bonitinho, sem ser só olhando o gráfico assim e dando a resposta automática, tá? Pelas opções. Vamos montar aqui. Como é que a gente representa, como é que a gente descobre isso? Aqui nós temos um ponto, né? Esse ponto é quem? Ele é 0 menos 1.000. Então, quando você substitui aqui, você descobre o B menos 1.000. Legal, aqui é tranquilo, essa parte aqui você já descobriu. Mas será que o A é 200 também? Vamos ver. Vamos calcular a taxa de variação, né? A taxa de variação é quem? É delta Y sobre delta X, não é isso? Então aqui, ó, delta Y. Aqui, ó, que ponto é esse aqui? 3.000 e aqui é 0. Então delta Y é 3.000. E o delta X? Daqui desse lugar para cá, ó, que é onde está o 0 aqui, foi 20 menos 5. 20 menos 5. Então é 3.000 menos 0, 20 menos 5. Que dá 3.000 e aqui dá 15. 30 por 15 dá 2, com 2 zeros. Então, ó, temos aqui, ó, automaticamente nossa taxa de variação igual a 200. Logo, a nossa função L em função do tempo é 200t menos 1.000, como já havíamos feito ali, marcado a nossa letra D. Legal? E chegamos agora, pessoal, ao último exercício da aulinha de hoje. Beleza? Então vamos lá. Último exercício. Exercício aqui, pessoal, da CFTMG, né? Colégio Técnico, né, de Minas Gerais. Então vamos lá. O gráfico abaixo mostra a representação gráfica de duas funções, fg do primeiro grau.
se já está falando para a gente que é a função do primeiro grau, você já sabe que é f de x igual a x mais b. Da função f, que está aqui, ó, e da função g, que também está aqui. Legal. E ele fala assim, ó, sendo a onde f de x maior ou igual a zero, e sendo b onde g de x é menor que zero. Determine a interseção desses conjuntos. Pô, pessoal, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir quem são essas f's de g e f de x e g de x, beleza? Então vou botar aqui g de x igual a x mais b também. Então a gente tem que descobrir esses caras, né? Vamos fazer a f e depois faz a g. E é muito fácil a gente fazer isso, né? Ó, primeira coisa, ó, o b aqui da f tá pronto aqui, ó. Quem é o b da f? Menos 3. Então f de x, o alto aqui, f de x é igual a ax menos 3, porque você já sabe o b. Falta só descobrir o a aqui agora, né? Para descobrir o a, pessoal, vamos pegar um outro ponto aqui, ó. Olha o outro ponto da f aqui. Tem esse. Que ponto é esse aqui? Esse ponto aqui é 6, 0. E esse ponto aqui? 0, menos 3. Só descobrir a taxa de variação agora, né? Delta y. Vou pegar aqui, ó. 0 menos 3. 0 menos 3. E vou pegar 6 menos 0. 6 menos 0. Então, nosso A aqui é quanto? 3 sobre 6. Que é meio. Legal. Pronto. Olha lá. Fechamos aqui e descobrimos a nossa função f. Quem é a nossa função f, então? Nossa função f, ela é meio x e o b é menos 3. Pronto. Descobrimos a função f. Vamos descobrir a função g agora. Vou pegar aqui, ó, a função g. Que ponto é esse aqui? Ó, 0, 3. E que ponto é o outro aqui? Esse aqui é a raiz, ó, 2, 0. Vou pegar o de cima menos de baixo aqui. Vamos escrever ali a g de x. G de x, a gente já sabe que é ax e o b vale 3, né? O b vale 3, mais 3. Falta agora só descobrir o a aqui. Quem é o nosso a aqui? Vamos lá. 3 menos 0. 3 menos 0. No y, 0 menos 2. 0 menos 2. Isso aqui deu 3 menos 0, 3, dividido por menos 2, menos 3 meios. Então, descobrimos aqui o valor do nosso A. Tá certo? Descobrimos A, e aí chegamos à nossa função g de x aqui, que é quanto? Menos 3 meios de x mais 3. Ótimo. E aí, pessoal? O que está pedindo o exercício? F de x maior ou igual a 0. Então, só pegar isso aqui, meio x, menos 3, maior ou igual a 0. Vamos desenvolver isso aqui. Vai ficar meio x maior ou igual a 3. O 2 vai para o outro lado, x maior ou igual a 6. Pronto. Fechamos esse pedaço aqui, da f. Agora, vamos fazer da g. Só que a g é o quê? Menor que 0, tá certo? F era maior ou igual a 0 e a g é menor que 0. Então, vamos aqui. Menos 3 meios de x mais 3 menor que 0. Vou passar o 3 meios para o outro lado, vai ficar 3 menor que 3 meios de x. O 2 está aqui dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Vai ficar 2 vezes 3, 6. E o 3 vai dividindo. Então vai ficar 6 sobre 3. Vou escrever até devagarzinho aqui para você não se perder. Ó. Vou escrever ali. Ó. 2 vezes 3 dividido por 3 menor que x. Ó, esse 2 que está aqui passou para lá multiplicando. Esse 3 está aqui passou para lá dividindo. Tá certo? Então aqui, 2 vezes 3, 6 por 3, 2. Né? Então esse cara aqui vazou. O que nós temos aqui? 2 menor que x. Se 2 é menor que x, é porque x é o quê? Maior que 2. Legal. Então nós chegamos aqui ó, a x maior que 2. Muito bem. Se nós temos aqui x maior que 2, pessoal, se nós temos x aqui maior que 2, o que acontece? O que nós concluímos com isso? Nós temos aqui alguma conclusão para ser tirada, não é verdade? Qual a conclusão que nós temos que tirar aqui agora? Nós chegamos à conclusão que é fazer o conjunto A interseção com o conjunto B, não é isso? Então vamos fazer a interseção do conjunto A com o conjunto B. Lembrando que o conjunto A é o x maior ou igual a 6 e o conjunto B é o x maior que 2. Bom, pessoal, se você quiser, você lembra lá da sua aulinha de conjuntos, que você tem aqui, ó, x maior ou igual a 6. Maior ou igual, bolinha fechada, né? Então você vai lá, faz uma bolinha fechada aqui no 6. E aí é todo mundo para frente, né? Isso aqui é o conjunto A. Aí tu vai lá e faz um conjunto B
embaixo. E aí tu marca ali agora o conjunto B. E aí fazendo o conjunto B, que é maior que 2. 2 está antes do 6, né? Só que a bolinha aberta. Então todo mundo para frente aqui. E aí você olha agora para esse desenho e se pergunta, poxa, qual é a parte que está no A e no B ao mesmo tempo, que é a interseção? A interseção de A com B é exatamente todo mundo que está onde? À frente do 6. Isso mesmo. Então, a interseção B é o quê? X maior ou igual a 6. E essa aqui é a nossa resposta, letra D. Tá certo, pessoal? Com isso, nós chegamos ao fim de mais uma aulinha, pessoal. Eu acho que depois dessa aula eu mereço a sua curtida, o seu comentário e o seu compartilhamento com um amigo. Beleza? Então, até a próxima. Fui!